Essa jovem casou-se com um idoso milionário em busca de uma vida de luxo e conforto. No entanto, o preço que ela teria que pagar por essa escolha se mostrou mais alto do que jamais imaginou. O que começou como um conto de fadas acabou se transformando em um pesadelo. Isabela era uma jovem de classe baixa, mas de uma beleza inegável e astúcia única. Ela cresceu em um lar adotivo e nunca soube o paradeiro de seus pais biológicos. Apenas tinha conhecimento de que sua verdadeira mãe havia sido demitida do emprego após ficar grávida do patrão, e sem condições de sustentá-la, teve que colocá-la para a adoção. Ela sempre soube que precisaria usar suas habilidades para mudar de vida e escapar da pobreza. Isabela trabalhava como recepcionista de um hotel de luxo e tinha o sonho de viver uma vida luxuosa igual a dos clientes que atendia. Em determinado dia, ela atendeu Charles, um idoso aparentemente milionário que parecia estar sozinho e precisando de companhia. Após uma conversa carismática e descontraída, ele deixou seu cartão de contato com ela, e Isabela viu ali uma bela oportunidade de mudar de vida. Isabela não quis perder tempo, e no dia seguinte, os dois já estavam trocando mensagens e chamadas de vídeo. Com seu charme e carisma, foi conquistando Charles. Eles saíam quase toda noite para jantares românticos, e Isabela não demorou em conhecer a mansão do solitário milionário. As coisas estavam acontecendo rápido demais. Ambos demonstravam um imenso interesse um no outro, e a paixão fluía no ar. Isabela começou a ser criticada por sua família e pela sociedade, pois havia uma imensa diferença de idade entre ela e Charles. Sua mãe tentou aconselhá-la, alertando para ter cuidado, pois sentia um pressentimento ruim com tudo o que estava acontecendo, mas Isabela a ignorou e disse que ela estava paranoica. Mal sabia ela que a decisão de ignorar o pressentimento da mãe teria consequências desastrosas. Isabela achava que nada no mundo poderia abalar aquele amor. Charles enchia Isabela de presentes e mordomias. Ela estava vivendo como sempre sonhou. Não tardou para Charles pedi-la em casamento, e é claro, sem hesitar, ela aceitou. Após o casamento, Isabela se viu mergulhada em um mundo de luxo e riqueza que nunca havia experimentado antes. A mansão do milionário Charles era simplesmente deslumbrante, com jardins impecáveis, uma piscina enorme e uma vista de tirar o fôlego. Ela estava maravilhada com tudo aquilo e sentia que estava vivendo em um conto de fadas. Não precisava mais nem se preocupar com dinheiro. Charles havia dado a ela um cartão de crédito ilimitado, e ela agora podia comprar tudo o que quisesse. Não precisava nem mais trabalhar como recepcionista no hotel, e sentia que finalmente havia alcançado a vida que sempre sonhou. No entanto, poucos meses depois do casamento, Isabela começou a perceber que algo estava errado. Ela começou a notar que Charles estava muito estranho. Ele ficou intolerante e demonstrava desorganização ao administrar o dinheiro. Não respondia às perguntas que Isabela fazia e parecia estar escondendo algo. Além disso, o casamento havia sido rápido demais, e o amor não parecia ser o principal motivo da união. Percebendo a estranheza de seu marido, Isabela começou a se questionar se havia feito a escolha certa. Mas diante da riqueza e conforto que aquela vida proporcionava, a jovem decidiu que valia a pena tentar ser feliz ao lado de Charles e preferiu relevar os conflitos. Em determinada manhã, Isabela recebeu uma ligação inesperada de sua mãe adotiva. Ela não sabia, mas aquilo mudaria totalmente sua vida. Em ligação, a mãe de Isabela a notificou que havia chegado uma correspondência para ela, de um remetente chamado Charles. A princípio, achou estranho, pois o único Charles que conhecera era seu recente marido. No dia seguinte, Isabela passou na casa de sua mãe para verificar a correspondência. E quando abriu, seu coração disparou. A jovem ficou perplexa, tentando entender se era aquilo mesmo que ela estava lendo. Meu Deus, isso deve ser uma piada, pensou. Na carta, havia o atual saldo de sua conta bancária, recheada com alguns milhares de dólares, e com o depoimento de que toda a herança de seu pai biológico havia sido transferida a ela. A verdade é que seu pai havia se arrependido do mal que fez, e de forma secreta, resolveu buscar o paradeiro de Isabela. Após encontrá-la, resolveu não se revelar e observá-la de longe, pois sentia muita vergonha por tudo que havia feito, além de não querer correr o risco de estragar os negócios por conta de desfechos familiares.
Pensando no bem-estar da filha de forma secreta, logo providenciou um testamento para transferir, após sua morte, todos os bens que tinha para ela. Talvez assim, um dia ela pudesse perdoá-lo. Extasiada com a ótima notícia, Isabela voltou rapidamente para a mansão. Ela não via a hora de contar a novidade ao seu marido. Isabela chegou extremamente animada e estava tão empolgada que mal conseguia explicar direito a notícia a Charles. Ele, por sua vez, estava tranquilo e ouvia atentamente o que ela tinha a dizer. Enquanto Isabela contava sobre a herança que seu pai havia deixado, Charles lhe ofereceu um copo de suco que já havia preparado. Entusiasmada, Isabela tomou o suco e continuou conversando. Mas o que ninguém poderia imaginar era que aquele seria seu último gole. Inesperadamente, ela começou a sentir uma forte dor de cabeça. Não conseguia compreender o que estava acontecendo, e sua vista ficava cada vez mais turva. Sentindo-se que iria desmaiar, Isabela deitou-se na cama. Ela se contorcia de dor, enquanto aguardava, desorientada, seu marido solicitar ajuda. No entanto, ele apenas a observava friamente, sem mover sequer um único músculo. Charles não demonstrava sentir nem um pouco de remorso em relação ao que estava fazendo. Seu rosto era como uma máscara, sem emoção e sem humanidade. Poucos minutos se passaram, e no final, o pior aconteceu. Isabela infelizmente não resistiu, deixando todos os seus sonhos e planos para trás. Charles sabia que se Isabela desaparecesse do nada, seus entes e a polícia logo começariam a investigar. Portanto, ele pegou o celular de Isabela e começou a enviar mensagens para os amigos e familiares dela, dizendo que os dois estavam em uma viagem romântica pelo interior do país. Ele usou fotos antigas da galeria dela para postar nas redes sociais e fez algumas montagens de foto dos dois em pontos turísticos, aproveitando também para anunciar que eles estavam planejando se mudar para outro país. Charles sabia que precisava agir com cuidado. Ele mantinha as mensagens breves e simples, sem dar muitos detalhes sobre a viagem ou sobre a sua esposa. Ele queria evitar qualquer pergunta que pudesse colocá-lo em apuros. Mas a verdadeira razão pela qual Charles fez isso com Isabela vai te surpreender. O que ninguém sabia era que exatamente tudo havia sido minuciosamente premeditado por Charles. Ele, na verdade, não se chamava Charles, e sim Thomas. Thomas estava esse tempo todo se passando pelo milionário Charles Williams, o pai biológico de Isabela. Thomas anteriormente trabalhava como mordomo na casa do Sr. Charles e conseguiu ter acesso ao testamento de Isabela após bisbilhotar o escritório da mansão. Tendo conhecimento da grande fortuna que estava em jogo, Thomas ficou cego pela ambição e se deixou levar pela ganância que tinha, o que o fez planejar a morte de seu patrão, a falsa identidade e seu casamento com Isabela, para no fim, também interromper a vida da jovem herdeira e ficar definitivamente com toda a herança. Os anos se passaram e Thomas permaneceu impune, já que os pais de Isabela acreditaram que a filha havia se mudado para muito longe com o marido e abandonado a família e amigos após ter ficado milionária com a herança. Porém, nem tudo são flores. Mesmo cercado de muito dinheiro, luxo e conforto, Thomas não conseguia mais viver em paz. Sua mente era sua própria prisão. Não conseguia mais dormir nem sair de casa. A cada ano que passava, a paranoia consumia cada vez mais seus pensamentos. Todas as noites, via Isabela em seu quarto olhando fixamente para ele. A sensação de estar sendo observado e perseguido o estava deixando louco. A riqueza que antes parecia ser sua salvação, agora era sua maldição. A ganância é como um redemoinho, consome tudo ao seu redor, incluindo aquele que o alimenta. Após sofrer uma grave queda que resultou na perda de sua memória, John, um jovem milionário, se viu cercado por pessoas que alegavam ser seus amigos leais. No entanto, esses supostos amigos aproveitaram sua vulnerabilidade para tramar um plano e roubar tudo o que ele possuía. Mas o que eles não sabiam era que John, mesmo sem memória, já tinha um plano meticulosamente arquitetado. Nas imponentes paredes da mansão Thompson, situada no coração de Atlanta, residia John Thompson, um jovem milionário de 32 anos.
Filho único e herdeiro de uma fortuna colossal deixada por seu falecido pai, John era conhecido por sua personalidade cativante, generosidade sem limites e um carisma que parecia encantar todos que cruzavam seu caminho. A vida de John era repleta de luxo e privilégios. Ele dirigia sua própria empresa, uma das mais prósperas da região, e tinha sob seu comando uma equipe dedicada de funcionários. No auge de sua juventude, John desfrutava de todas as regalias que a riqueza poderia oferecer. Sua mansão luxuosa abrigava obras de arte raras, coleções de carros esportivos e uma equipe de funcionários sempre pronta para atender a qualquer desejo. No entanto, por trás de sua fachada de sucesso, John carregava um peso emocional. Ele era filho único, e sua mãe havia falecido no parto. Por conta disso, ele nunca comemorava o dia de seu aniversário, preferindo deixar a data passar em branco. Ele vivia cercado por pessoas que diziam ser seus amigos, mas cujo interesse parecia ser apenas sua fortuna. Essa falta de conexão genuína o incomodava profundamente, e ele ansiava por relacionamentos verdadeiros e autênticos. Apesar disso, John mantinha uma vida social agitada. Amigos e conhecidos frequentavam sua mansão, envolvendo-o em festas extravagantes e eventos sofisticados. Mas a verdadeira natureza dessas conexões permanecia sempre questionável. John nunca tinha certeza se as pessoas estavam ao seu lado por sua fortuna ou por sua própria essência. Numa manhã ensolarada, enquanto o vento soprava suavemente através das árvores da propriedade, John decidiu aproveitar o dia para uma aventura em duas rodas. Ele vestiu seu traje esportivo, calçou suas sapatilhas de ciclismo e convocou seus amigos para um passeio pelas colinas pitorescas que cercavam a cidade. O grupo partiu em ritmo acelerado. As bicicletas deslizavam pelo asfalto com destreza e elegância. John estava em seu elemento, sentindo o vento acariciar seu rosto enquanto percorria as estradas sinuosas. A alegria e a liberdade o envolviam, como se a própria vida estivesse dançando sob seus pneus. No entanto, o destino tinha outros planos reservados para John. Em um instante fugaz, quando as rodas da bicicleta giravam em perfeita harmonia, uma pequena pedra escondida no asfalto desencadeou uma sucessão de eventos que mudaria para sempre a vida do jovem milionário. O impacto foi repentino e avassalador. John perdeu o controle de sua bicicleta, sendo arremessado ao chão com intensidade. O mundo girou em um borrão enquanto John perdia a consciência. Horas se passaram até que John finalmente abrisse os olhos, encontrando-se em um leito de hospital. As luzes brancas e o aroma estéril invadiam seus sentidos, enquanto vozes distantes sussurravam ao seu redor. O branco brilhante das paredes do hospital e o som constante das máquinas pareciam alheios à sua existência. John não conseguia compreender o motivo de sua presença ali, ou quem eram aquelas pessoas que o cercavam. Sua memória parecia ter sido varrida para longe, deixando apenas um vazio perplexo em sua mente. Os médicos explicaram que John sofrera uma concussão grave e que sua amnésia era um efeito colateral. Eles tranquilizaram-no, afirmando que sua memória poderia retornar gradualmente, mas não podiam garantir o tempo necessário para isso. A notícia abalou John até o âmago de sua existência. Ele se viu diante de um abismo desconhecido, incapaz de se reconectar com sua própria identidade. A angústia e o desespero começaram a se infiltrar em sua alma, enquanto ele lutava para lembrar-se de seu nome, de quem era e das pessoas que faziam parte de sua vida. Enquanto John lutava contra o caos interno, aqueles que se diziam seus amigos tentavam ajudá-lo a recuperar sua memória perdida. Eles tentavam desajeitadamente transmitir lembranças compartilhadas, histórias do passado e momentos de intimidade que pareciam estranhamente distantes. Mas as palavras pareciam voar pelos ouvidos de John, incapazes de encontrar uma âncora em sua mente vazia. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, John se via afundando cada vez mais em um abismo de incerteza. Enquanto o mundo ao seu redor continuava a girar, John permanecia no centro de uma tempestade emocional. A busca por sua identidade perdida era uma jornada solitária e assustadora, mas também um teste de sua resiliência e força interior. Algumas pessoas começaram a se afastar dele, com medo das revelações que sua memória recuperada poderia trazer à tona, enquanto outros se aproveitavam de sua vulnerabilidade, fingindo serem amigos para atingir seus próprios objetivos egoístas. John se esforçava para encontrar respostas e recuperar sua identidade,
Mas sem saber, ele estava em um redemoinho de engano e manipulação. A perda de memória tornou-se um terreno fértil para os desonestos e inescrupulosos, que aproveitavam a oportunidade para traí-lo e usurpar seu império. Entre seu grupo de amigos mais próximos, estava Maurício Lemes, o confidente de longa data de John. Maurício era um homem de aparência impecável e sorriso cativante. Sua presença era sempre reconfortante para John, um lembrete constante de sua fortuna compartilhada e dos sucessos alcançados juntos ao longo dos anos. A amizade entre os dois era construída sobre alicerces sólidos, com Maurício atuando como braço direito de John na empresa e como um apoio inabalável em sua vida pessoal. John confiava em Maurício cegamente. Ele acreditava que sua amizade era um refúgio seguro em um mundo cheio de interesses mesquinhos. Maurício era aquele que sempre o aconselhava nas tomadas de decisão difíceis, que dividia seus triunfos e consolava suas derrotas. Seu vínculo era tão profundo que John considerava Maurício como parte de sua própria família. Mas tudo isso estava prestes a desmoronar. Enquanto John aguardava em casa por sua recuperação e lutava para recuperar sua memória perdida, Maurício tramava nos bastidores. O brilho de seu sorriso escondia uma inveja silenciosa que corroía seu coração. Enquanto John sempre teve tudo de forma fácil, Maurício teve que lutar arduamente para conseguir cada conquista. Ele via John como o privilegiado, aquele cuja vida era uma sucessão de facilidades, enquanto ele próprio tinha que se esforçar constantemente para alcançar o que almejava. O ressentimento secreto de Maurício crescia a cada dia, e à medida que a amnésia de John persistia, Maurício vislumbrou uma oportunidade. Ele viu uma chance de se elevar, de se tornar não apenas o braço direito de John, mas o verdadeiro dono do império empresarial que John havia herdado. A inveja ardente em seu peito se transformou em uma ambição desmedida, e Maurício decidiu que era o momento certo de assumir todo o controle. Aproveitando a proximidade entre os dois, Maurício começou a se infiltrar na mente confusa de John, sussurrando dúvidas e sugestões manipuladoras. Ele pintou um retrato de si mesmo como um amigo leal, protegendo John dos perigos do mundo dos negócios, tomando cada vez mais liberdade nas decisões da empresa. Maurício começou a reunir documentos e montar estratégias para tomar o controle total da empresa que antes pertencia a John. Ele estava disposto a tudo para alcançar o poder e o sucesso que ele acreditava merecer. Mas John era muito mais esperto do que Maurício, e em breve, uma revelação surpreendente deixaria Maurício de mãos atadas. Enquanto Maurício planejava meticulosamente sua traição, movendo cada peça no tabuleiro, Maria, a bela e diligente secretária, observava de perto. Seus olhos perspicazes captavam os sutis sinais de manipulação de Maurício, enquanto seu coração pesava com uma paixão não correspondida. Ela sempre escondeu seu amor por John, sabendo que suas posições sociais e a dinâmica da empresa jamais permitiriam que eles ficassem juntos. Maurício, por sua vez, era plenamente consciente dos sentimentos de Maria por John, pois sempre notava a forma com que ela o olhava e como ficava nervosa diante dele. Isso o atormentava, alimentando uma obsessão dentro de si. Ele via em Maria a personificação de tudo o que ele desejava, uma combinação de beleza, inteligência e integridade. Mas apesar de seus esforços, Maurício nunca conseguiu conquistar o coração de Maria. Essa paixão não correspondida, aliada à sua inveja por John, criou uma mistura perigosa dentro de Maurício. Ele sentia-se impotente diante da conexão que Maria tinha com John, uma conexão que ele nunca poderia ter. A cada dia que passava, sua obsessão crescia, alimentada pela frustração e pela necessidade de possuir o que John possuía, não apenas o império empresarial, mas também o amor de Maria. Maria passou a observar cuidadosamente os movimentos de Maurício nos últimos dias, cada vez mais desconfiada de suas intenções. Ela sabia que precisava se aproximar dele de maneira sutil para descobrir o que estava tramando. Foi quando Maurício, pensando estar no controle da situação, a convidou para sair. Aceitando o convite, Maria encontrou-se com Maurício naquela noite, em um elegante bar da cidade. O ambiente estava repleto de risos e conversas animadas, enquanto os dois se sentavam em um canto discreto. Maria usava uma expressão amigável, disfarçando sua verdadeira motivação por trás daquele encontro. Enquanto os drinks chegavam à mesa, Maurício parecia mais descontraído do que o habitual. Maria percebeu que o álcool poderia se tornar um aliado em seu plano de descoberta. Ela sorriu
e participou da conversa, permitindo que Maurício se sentisse à vontade para abrir-se. À medida que a noite avançava e as bebidas se acumulavam, Maurício começou a se soltar mais e mais. Seu olhar demonstrava uma confiança ilusória, revelando um lado sombrio que ele normalmente mantinha oculto. Em meio a risadas e gestos exagerados, Maurício confessou suas intenções de traição. Ele revelou em detalhes seu plano meticuloso para enganar John e assumir o controle da empresa. A surpresa estampou-se no rosto de Maria, que tentava disfarçar a repulsa que estava sentindo por Maurício. Fingindo concordar, Maria discretamente ativou o gravador de voz de seu celular e encorajou Maurício a contar mais, aproveitando cada palavra como uma prova concreta de sua traição. Seu coração batia acelerado, sabendo a gravidade daquela situação e a verdadeira batalha que estava prestes a começar. Enquanto Maurício se deleitava em sua autoproclamada vitória, Maria manteve-se calma e focada. Ela aproveitou cada momento para extrair informações valiosas que seriam fundamentais para proteger John. Era um jogo perigoso, onde cada palavra e reação de Maria precisavam ser calculadas com precisão. Maria estudava cada expressão facial, cada sinal de confiança que ele depositava nela. Ela sabia que qualquer deslize poderia colocar tudo a perder. Por isso, mesmo que seu coração estivesse cheio de desprezo por Maurício, ela mantinha uma aparência amigável e sedutora. Enquanto Maria ouvia aquelas palavras traiçoeiras, ela lutava para manter a calma. O coração batia acelerado, mas ela manteve seu olhar firme em Maurício, escondendo o turbilhão de emoções que a dominava. Muito bem, Maurício. Você é mesmo um gênio da manipulação. John não faz ideia do que o espera, não é mesmo? Disse ela, forçando um sorriso cínico. Maurício riu com um ar de superioridade, como se fosse o mestre de marionetes controlando cada movimento. Exatamente, Maria. Ele confia em mim cegamente, acreditando que sou seu amigo leal. Mas amanhã, quando ele assinar aquele documento, tudo será meu. E John, bem, ele será apenas uma sombra do que um dia foi. E você, minha linda, também terá seu novo cargo garantido. Basta estar sempre ao meu lado, que te darei tudo o que precisa. A noite chegou ao seu auge, com Maurício mergulhando cada vez mais fundo em sua própria armadilha. A embriaguez pesava em suas palavras, e sua guarda abaixava a cada instante. Maria percebeu que era o momento certo para se retirar, antes que Maurício pudesse desconfiar de sua verdadeira intenção. Ela se despediu com um sorriso falso e partiu, deixando Maurício em sua própria embriaguez e confiança equivocada. A raiva e a determinação se misturavam dentro dela, impulsionando-a a seguir em frente com seu plano de proteger John. Agora, com as provas em mãos, ela tinha as armas necessárias para expor a traição e garantir a justiça. Maria acordou bem cedo no dia seguinte, sabendo que tinha um papel importante a desempenhar. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e que Maurício levaria os documentos para John assinar durante a tarde. Com a prova em mãos que poderia ajudar John a desmascarar Maurício, ela se dirigiu rapidamente à casa dele. Os empregados ficaram surpresos com a visita tão repentina e matinal de Maria, que explicou brevemente a situação e pediu para ver John. John havia acabado de se levantar e estava sentado à mesa tomando seu café da manhã quando Maria chegou. Seus olhos se encontraram e uma corrente elétrica pareceu percorrer o ar entre eles. Ela estava nervosa, mas determinada a cumprir sua missão. Com palavras apressadas, Maria explicou todo o plano de Maurício e mostrou a John o áudio comprometedor que incriminava seu suposto amigo. O impacto das revelações atingiu John como uma onda avassaladora. A traição de Maurício, o homem em quem ele confiava, era quase inimaginável. O coração de John se encheu de uma mistura de choque, dor e decepção ao descobrir a traição de seu melhor amigo, alguém que ele considerava parte de sua família. As palavras de Maurício no áudio ecoaram na mente de John, reforçando a magnitude da traição. John sentiu uma gratidão imensa no peito enquanto encarava Maria, que havia arriscado tudo para ajudá-lo. Os olhares se cruzaram, e naquele momento, uma chama de conexão pareceu acender entre eles. Porém, Maria rapidamente voltou à sua postura profissional, como se nada tivesse acontecido. Ainda abalado, mas grato pela coragem e lealdade de Maria, John decidiu agir imediatamente. Ele notificou a polícia sobre o golpe planejado, pedindo-lhes que ficassem alertas e aguardassem o momento certo para prender Maurício em flagrante.
Enquanto isso, Maria voltou ao trabalho, agindo com discrição para não levantar suspeitas. Horas depois, o sol já estava se pondo quando Maurício, com uma pasta na mão, chegou à mansão de John. Ele solicitou que John assinasse alguns documentos da empresa, alegando que se tratava de procedimentos rotineiros. No entanto, John sabia que aqueles papéis eram a chave para o golpe de Maurício. O coração dele batia rápido, com uma mistura de raiva e decepção, enquanto observava Maurício mentir descaradamente, sem saber que sua traição já havia sido revelada. No entanto, chegou o momento decisivo em que John decidiu expor toda a verdade. Ele olhou fixamente para Maurício, com a decepção estampada em seu rosto, e desmascarou o amigo que havia se revelado como um lobo disfarçado de cordeiro. As palavras de John ecoaram pela sala, penetrando no âmago de Maurício, que permaneceu imóvel, incrédulo. O choque estampado no rosto de Maurício era indescritível, pois ele não fazia ideia de que John já estava ciente de todos os seus planos maquiavélicos. John, então, revelou sua carta na manga. Ele admitiu que havia recuperado sua memória 3 dias após o acidente, mas decidiu fingir amnésia para testar a lealdade das pessoas ao seu redor. O sentimento de decepção de John por Maurício era palpável, e ele deixou claro que não havia mais espaço para ele em sua vida. Enquanto Maurício era tomado pela fúria e prometia vingança, a polícia chegou, pronta para prender o traidor em flagrante. A expressão de alívio no rosto de John contrastava com a ira de Maurício, que saiu da mansão esbravejando, dizendo que John ainda se arrependeria amargamente. O sentimento de traição e a dor de ter sido enganado por alguém que ele considerava parte de sua família eram esmagadores. A traição de Maurício havia deixado cicatrizes profundas, mas ao mesmo tempo, ele encontrou em Maria uma aliada inesperada e um sentimento que passou a ir além da gratidão. No dia seguinte, John retornou triunfante para sua empresa, agora livre da sombra da falsidade que o rodeava. Decidido a esclarecer tudo o que havia acontecido e expressar sua gratidão à pessoa que havia sido sua salvação, John agendou uma reunião com seus subordinados. O clima era tenso, e todos estavam ansiosos para saber o desfecho da trama que havia abalado toda a organização. Com voz firme e olhar penetrante, ele iniciou seu discurso, esclarecendo a todos o que realmente aconteceu em sua vida nos últimos dias e a importância de Maria nessa jornada. Meus amigos, hoje nos reunimos para compartilhar uma verdade que até então permaneceu oculta. Há alguns dias, perdi minha memória em um trágico acidente, e muitos de vocês testemunharam minha luta para recuperá-la. Foi uma batalha difícil, mas graças a uma pessoa especial, encontramos o caminho da luz novamente. Ela desmascarou a traição que se escondia entre nós e me deu a oportunidade de recuperar o que era meu por direito. Por sua competência, lealdade e integridade, decidi confiar a Maria um cargo de alto nível em nossa empresa. Uma salva de palmas para ela, por favor. Os olhares na sala se alternaram entre surpresa e admiração. Maria, antes uma simples secretária, agora era promovida a uma posição de destaque, com ótima remuneração e influência sobre os rumos da empresa. A transformação em sua vida foi impressionante, e todos sabiam que era fruto de sua honestidade e dedicação. John e Maria passaram a ficar mais tempo juntos, já que seus trabalhos exigiam maior proximidade. Os encontros após o expediente tornaram-se mais frequentes, repletos de risos, conversas profundas e olhares que transmitiam um entendimento mútuo além das palavras. Cada momento compartilhado era um testemunho do quanto eram perfeitos um para o outro. Com o tempo, essa conexão inegável transformou-se em um relacionamento sério, e anos depois, os dois se casaram em uma cerimônia emocionante, unindo seus destinos de forma indissolúvel. E assim, com a bênção do destino, John e Maria seguiram adiante, construindo uma vida repleta de amor e sucesso. Maria, que antes vivia nas sombras dos documentos, tornou-se não apenas esposa de John, mas também dona da empresa, graças à sua honestidade, lealdade e coragem. Por outro lado, Maurício, consumido pela ganância, foi privado da riqueza e do status que tanto almejava. Essa história nos lembra que no final a verdade sempre prevalece, e que aqueles que agem com desonestidade e ganância acabarão pagando por seus erros. Você já sofreu por não poder viver ao lado de alguém que tanto amava?
Ou já teve a sensação de ter encontrado sua alma gêmea, mas por circunstâncias do destino, não pôde ficar com ela? Essa foi a história de Paulo e Cecília, dois jovens apaixonados que foram impedidos de ficarem juntos. Mas após 40 anos separados, um inesperado reencontro trouxe à tona todo o sentimento que um dia não pôde ser vivido. Cecília era uma jovem de família rica e tradicional, que cresceu cercada de conforto e privilégios. Cansada de sua vida monótona e do tédio que estava sentindo, ela resolveu acompanhar a mãe até a feira da cidade para fazerem compras. A feira parecia ser uma boa oportunidade para se distrair e sair um pouco da bolha em que vivia. Ao chegar na feira, a primeira coisa que Cecília notou foi um jovem bonito de cabelos castanhos e olhos verdes, que trabalhava em uma barraca próxima. Ele estava ocupado, arrumando as frutas e verduras, e por um momento, nem percebeu a presença de Cecília. Mas enquanto ela passeava pela feira, os olhos deles se encontraram. Cecília sentiu seu coração bater mais forte, enquanto Paulo ficou paralisado por um instante, admirando a beleza da jovem que acabara de chegar. Alguns dias depois, Cecília encontrou Paulo novamente quando foi até a barraca onde ele trabalhava, para comprar alguns legumes. Eles trocaram algumas palavras, e em pouco tempo, já estavam rindo e conversando animadamente. Cecília não conseguia tirar Paulo da cabeça desde então. Ela achava que nunca havia se sentido tão atraída por alguém antes. Paulo, por sua vez, também sentia que havia uma conexão muito boa entre os dois. Os dias se passaram, e Cecília continuava visitando a feira sempre que podia, só para poder conversar com Paulo novamente. Quando se deram conta, os dois já estavam completamente apaixonados. Apesar das diferenças sociais, o que havia entre eles era um sentimento puro e verdadeiro, que não se preocupava com dinheiro ou posição social. Entretanto, Cecília sabia que sua família jamais aceitaria o relacionamento dos dois, e por isso, sempre se encontravam secretamente. Os dois estavam vivendo momentos mágicos e únicos, e estavam no auge da paixão. Mas infelizmente, o destino parecia conspirar contra eles, e uma tradição familiar, em breve impediria que ficassem juntos. Os sonhos do casal foram completamente destruídos, quando Cecília recebeu a notícia de que seu pai havia escolhido um noivo para ela. Era um homem de mesma posição social, e que prometia dar um futuro confortável a ela. A notícia deixou Cecília desolada e Paulo furioso. Ele não conseguia aceitar que ela teria que se casar com um homem que ela nem sequer conhecia. Ele insistiu para Cecília fugir com ele, largar tudo para trás, e viverem juntos o amor que sentiam. Mas Cecília, sentindo-se insegura e com medo de enfrentar as consequências e desafios que poderiam surgir, não aceitou fugir com Paulo. Cecília se sentia presa e sufocada, como um pássaro enjaulado que desejava voar para bem longe. Mas com o coração apertado, e a alma destruída, só lhe restou obedecer ao pai, sabendo que ali seria seu ultimato para uma vida infeliz, longe de quem realmente amava. E assim, o destino cruel separou os dois jovens apaixonados. Cecília se casou com Jorge, o homem escolhido por seu pai. Era insuportável para Paulo ver Cecília nos braços de outro homem. Isso o corroía cada vez mais, e aumentava a sua dor. Na tentativa de superar o sofrimento que vinha sentindo, ele decidiu se mudar para outra cidade, e tentar esquecer a mulher que tanto amava. Os anos foram se passando. Paulo e Cecília continuaram seguindo caminhos diferentes, e nunca mais se viram. Cecília tentou se conformar com a situação, e fazer seu casamento funcionar. Ela tentava se concentrar em seu marido e em seus filhos, se esforçando para sempre ser uma boa esposa. Porém às vezes, ela se pegava pensando em Paulo, imaginando como seria sua vida se tivesse ficado com ele. Esses pensamentos faziam Cecília se sentir culpada, pois não queria magoar seu marido que tanto a amava, e que sempre havia sido muito bom para ela. Mas a verdade é que seu coração nunca pertenceu ao homem que havia sido escolhido para ela. Paulo também não conseguia esquecer Cecília. Ele tentou preencher o vazio em seu coração com outras mulheres, mas nenhuma delas conseguia substituir a pessoa que ele sempre amou. Ele se casou com outra mulher, mas seu casamento não era feliz. Ele se sentia preso em uma vida que não era sua. Ambos tinham uma vida amarga e infeliz, tendo que viver ao lado de pessoas que não amavam de verdade. Sentiam saudade do que poderia ter sido, mas que nunca foi.
Eles sentiam que suas vidas estavam incompletas, mas não sabiam o que fazer para mudar isso. Rapidamente, o tempo foi passando. E agora, 40 anos já haviam se passado. Cecília estava mudada, mas sua beleza ainda continuava admirável. Ela já não era tão saudável como antes, e as visitas frequentes ao médico haviam se tornado uma rotina. Cecília estava na sala de espera de um hospital, aguardando seu nome ser chamado para uma consulta médica. Já havia alguns meses que estava sentindo um desconforto abdominal, e achou melhor conversar com o médico. Enquanto esperava, sentou-se em uma cadeira ao lado de um senhor de aparência simpática e gentil. Não demorou muito para aquele senhor puxar assunto com ela, e à medida que conversavam, percebiam o quanto tinham em comum. Há tempos Cecília não se sentia tão bem como estava se sentindo naquele momento. Os dois conversavam baixinho, e davam boas gargalhadas. A conversa foi interrompida, quando Cecília ouviu seu nome ser chamado para entrar no consultório médico. Aquele nome soou como músicas ao ouvido daquele senhor. Ele ficou gelado, e com o coração disparado. Não é possível, ele pensou. Um turbilhão de lembranças veio à sua mente, sentindo o mesmo frio na barriga que sentiu quando conheceu seu grande amor no passado. Nervoso e inquieto, ele esperou Cecília sair do consultório. Ele queria confirmar se ela era realmente quem estava pensando que é, afinal, não existe apenas uma Cecília no mundo. Cada minuto que passava, parecia uma eternidade. Ele nunca viu uma consulta demorar tanto. Finalmente, ele viu a porta se abrindo e ela saindo. Ele foi logo conversar com ela novamente, e perguntou qual era o seu sobrenome. Quando Cecília respondeu, ele ficou extasiado. Naquele momento, seu coração se encheu de alegria. Ele não podia acreditar. Em tom de brincadeira, ele disse a ela que não estava tão bonito e charmoso como antes, mas que ainda era o mesmo Paulo, que ela havia conhecido quando jovem na feira. A surpresa tomou conta de Cecília. Ela ficou perplexa, sem saber o que fazer. Já haviam se passado tantos anos, e agora estava ali, frente a frente com o grande amor de sua juventude. Os dois estavam com características físicas diferentes, porém a incrível conexão que existia entre eles, continuava a mesma. Paulo e Cecília continuaram conversando, relembrando momentos do passado, e falando sobre suas vidas atualmente. Paulo contou que havia se casado e se separado, enquanto Cecília relatou sobre a morte de seu marido. Eles perceberam que a vida de ambos havia sido marcada pela solidão e pelo amor que nunca puderam viver plenamente. Paulo confessou que nunca conseguiu esquecer Cecília, mesmo depois de tanto tempo. Cecília, por sua vez, naquele momento, sentiu todo o amor adormecido que tinha por Paulo se reacender. Eles trocaram telefones e combinaram de se encontrar novamente. Quando saíram do hospital, ambos sentiram um frio na barriga, uma mistura de medo e felicidade. Eles sabiam que havia algo diferente ali, algo que eles não podiam ignorar. Naquele momento, eles perceberam que ainda havia uma chama acesa dentro deles, uma paixão que havia sido interrompida há muitos anos, mas que agora, parecia ter sido reacendida. O reencontro havia sido inesperado, mas a conexão que eles sentiam um pelo outro, era forte o suficiente para superar o tempo e as dificuldades. Cecília e Paulo continuaram se encontrando com frequência. Agora, não havia nada que os impedia de estarem juntos. A cada encontro, eles percebiam o quanto ainda tinham em comum, e como se sentiam bem quando estavam juntos. Um dia, após uma longa conversa, Paulo disse a Cecília que não queria viver o resto de sua vida sem ela, pois já haviam se separado uma vez, e agora queria aproveitar todo o tempo que lhe restava, para finalmente viver todo o amor que sentia por ela, e que um dia havia sido impedido. Cecília ficou emocionada com as palavras de Paulo, e percebeu que ela também não queria passar mais nenhum dia sequer sem ele. Apesar de não serem mais jovens, e não terem todo o tempo do mundo pela frente, eles estavam decididos a aproveitar cada momento juntos. A partir daquele dia, fizeram questão de tornar cada segundo que passaram separados, em algo que realmente valesse a pena. Então, depois de 40 anos separados, eles tomaram a decisão de se casar, e celebrar o amor que havia sido impedido por tanto tempo. Cecília e Paulo viveram juntos durante 20 anos, e aproveitaram cada segundo que lhes restavam. Cecília acabou falecendo primeiro, deixando Paulo arrasado. Apesar da profunda tristeza,
Paulo sempre agradeceu por ter tido a oportunidade de reencontrar novamente Cecília, e poder viver ao lado dela, uma história de amor verdadeiro. Ele sabia que sua história de amor era rara e especial, e que havia encontrado sua alma gêmea em meio a tantos desafios. E assim, a história de Cecília e Paulo ficou marcada na memória de todos que tiveram o prazer de ouvi-la, como uma prova de que nunca é tarde para amar, e que o amor verdadeiro nunca morre. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!